Começou aí. Começando aí. Fazer um teste de áudio. Ver se dá pra ouvir, né? O microfone é de onde? Oi? O microfone é de onde? Do celular também? É, sai dali. Não vai ficar fraco, não? É isso que eu vou fazer. Vai pegar essa temperatura que tá rolando aqui. Vai pegar esses gritos. É, falar um pouquinho mais alto. Mas assim, Não tem microfone de lapela, não? não. Ele pega daqui. Mas dá pra falar. A galera tá perguntando como é que a gente chegou aqui, né? Como é que foi que a gente chegou? Mas já tá. Como chegou de como? É, como que foi, né? O que A gente aconteceu? começou a viagem em Fevereiro, dia 17. no meio. É, o plano era uma viagem enorme, né? Belo Horizonte, a gente parou em Belo Horizonte, expôs, fez evento, parou para consertar o motor, não precisou fazer muita coisa. Depois para Goiânia, aí fizemos circo lá. Sim. Depois fomos a Rio Verde, no Colégio Einstein. Aí a gente foi para Brasília, no Teatro do Sina. Ali em Brasília que começou a se falar muito do coronavírus, né? Em Brasília. E aí a gente ficou de orelha em pé, né? A gente estava com o evento às 7 da noite, eu acho que era fim da tarde, quando saiu um decreto proibindo eventos de aglomeração. E aí já tinham, todos os ingressos estavam vendidos, já tinha gente vindo de outras cidades, né, em torno de Brasília. E não, sacanagem. Vamos lá fazer o evento. A tradição da mídia, né, ela não é confiavelmente pra gente o tempo todo. Então, né, estamos exagerando. Aí, tá, vamos lá fazer. A ideia foi essa, não sei se tu lembra, eu falei contigo, velho, vamos lá fazer, cara, vamos esperar. Se chegar algum organismo do Estado e proibir, mandar fechar, a gente fecha, mas em princípio vamos atender as pessoas que estão chegando lá. E aí fomos pro Teatro do Sina, encheu, não apareceu ninguém para trabalhar, a gente fez o evento, foi o último contato que a gente teve com a galera, né? Sim. Daí a gente foi para Alto Paraíso, eu já estava vendo que a repetição estava muito grande. Em Alto Paraíso a gente ia passar 2 dias, não deu tempo de se informar pela internet, tinha tempo, estava atrasado. E aí a gente viu que o negócio estava feio. Tanto que foi perceber que o negócio estava feio mesmo, e Palmas já cancelar o evento, né, que a gente ia para Palmas. Sim. A ideia era para Palmas. Quando a gente estava em Alto Paraíso, apareceu lá o Thiago, né, a gente estava, convidou a gente para Cavalcante, no princípio eu não quis vir. Tem que sair do caminho, cara. A gente vai passar direto por ali, não vamos entrar não. São 20 km de estrada fora da rota. Mas aí Palmas tinha cancelado. A gente estava naquela expectativa. Então vamos para Cavalcante. 3 dias que a gente passe lá, dá para tomar pé, ver como é que estão as coisas. E foi nesses 3 dias que a gente foi pro o Ceará fechou fronteira. A gente pensou em voltar. Se está lembrado, vamos pegar para o Rio. Depois a gente pensou melhor. Vendo o panorama da pandemia iminente. A gente ia entrar na região mais infestada, Rio e São Paulo. Né, para ir para o Rio, nós 5 mais um Rudá. Uma criança. Entrar no meio de uma área onde a contaminação estava se dando. Os anúncios de pandemia era para 15, 20 dias depois. Ali, pelo que a gente percebeu, era o período da contaminação. Aí a gente resolveu ficar por aqui. Como a casa do Thiago era só do Thiago, ele morava sozinho, a gente aglomerava lá nós 5. A gente veio conversar com o André aqui, alugando. Sim. Aqui. A Maria está perguntando o que você acha dessa pandemia. Aqui. Tem uma galera perguntando um monte de coisas. As possibilidades são todas, velho. Você tem a hipótese de ser mesmo uma armação, como foi a gripe suína, a gripe aviária. Tem a hipótese
hipótese de ter brotado nos mercados úmidos, né? Que na época da fome da China eles autorizaram a caçar morcego, cobra, animais silvestres para vender no mercado, para alimentação. Pode ser as duas coisas, essas coisas não fica sabendo não. O que dá pra gente saber é que a gente vive num estado mafioso. Os poderes públicos são mafiosos, tratam só com gente endinheirada, estão subalternos aos bancos, estão sempre enganando o povo. Isso a gente vê na prática cotidiana, né? Para mim, o Estado é um crime organizado. O maior crime organizado em território nacional é o próprio Estado. A começar pela observação simples de que ele não cumpre sua Constituição. A Constituição brasileira, a Constituição de qualquer país, diz que o Estado é responsável por matar a fome dos seus habitantes. Não pode ter um brasileiro com fome, não pode haver miséria. Miséria é inconstitucional. Não pode ter analfabeto. Analfabeto é inconstitucional. Então, se o Estado não cumpre a sua lei máxima, para mim é básico, que ele é uma entidade criminosa. Está aí para servir banqueiro, mega empresário, enganar a população. Serve nos serviços essenciais para fazer a fachada de que é uma coisa pública. Mas, na verdade, o público é enganado nisso tudo. Induzido. O sistema de ensino não ensina, ele adestra, ele condiciona, ele aprisiona. O sistema de comunicações não se comunica, não faz um jornalismo honesto, vive defendendo interesses empresariais, não se fala na dívida pública, ou seja, a dívida pública é uma falcatrua que favorece bancos internacionais. Sim. Se o jornalismo brasileiro não fala na dívida pública, então ele está a serviço dos interesses internacionais contra o povo, que é uma dívida que não se paga, só se paga os juros, só aumenta, é metade do orçamento, é mais de R$1 trilhão por ano que vai nessa dívida pública, e quando se fala em investigar, começa a grita da mídia. Essa dívida não foi estudada, ela não foi investigada. Existe a auditoria da dívida pública, é uma página que tem na internet. Quem quiser se informar a respeito da sua fatura dessa dívida, é só entrar lá, auditoria da dívida pública. É o que se pede para fazer, é auditar, investigar essa dívida. Mas ninguém fala nisso. E os serviços públicos, essa porcaria que a gente vê. Pode crer. O pessoal perguntou aqui se você acha que essa pandemia, ela tem alguma função também interna nas pessoas, no caso. Sem dúvida que não é a pandemia, mas o fato de você ter que estar isolado consigo mesmo. Estamos na sociedade da superficialidade. Tudo induz você ao externo, à forma, sem conteúdo. De repente você não tem acesso à forma da sociedade. Você não vai mais para a galera. Você está em casa, você tem que estar consigo mesmo. Muita gente vai pirar, muita gente vai se interiorizar, muita gente vai sofrer. Agora, tem pessoas que sempre dão proveito, né? E o proveito é exatamente você começar a olhar para dentro de si mesmo, começar a refletir mais, se tornar uma pessoa mais reflexiva. Acho que são efeitos previsíveis, inclusive. Pode crer. Nem todo mundo vai aproveitar para o bem. Né? Acho que tem um efeito drástico na vida de todo mundo, claro que tem. E vai ter mais ainda, pelo que parece. Vai ter muito mais, vai ter pânico, vai ter pavor. Pelo que se anuncia, é um desastre que está começando a acontecer. Ainda demora muitos dias. Edu, o pessoal tá reclamando do áudio, falando que tá um pouco baixo. Tem como você chegar a cadeira um pouquinho mais pra cá? Porque eu não consigo mais chegar pra aí. E essa luz fantasmagórica aí vai ficar... Ia botar ela mais pra cima. Aqui, deixa eu ver. E aí, galera? A galera também falou do que você acha dos haters, né? O José que perguntou que os haters são esses caras que vivem pra falar mal das pessoas, né? Tipo, entra no vídeo, que foi basicamente o que aconteceu. O que você tem pra falar sobre os haters? São Essas pessoas. É um nome em inglês pra falar de difamador? Difamador. A gente não pode prestar muita atenção em difamação não, cara. Difamador tem sempre por aí pessoas que não dá para classificar muito bem, talvez mal resolvidas, sangue ruim, que sentem muita raiva, não tem qualidade de vida, está procurando para falar mal. E também tem muitas possibilidades, né? Tem aquela possibilidade, a pessoa que tem hipocrisia, ela não acredita em sinceridade, não é? Sim. A pessoa que finge. Tem muita gente que quer visibilidade a qualquer custo e não acredita que a visibilidade chegou em mim sem eu chamar. Eu digo, não, eu estava só expondo o meu trabalho, cara, falando o que eu falava já há 30 anos. Minha visão de mundo, já ponho isso no meu trabalho desde 1983, 82, quando eu comecei a botar meu pensamento no meu trabalho. E sempre sendo visto como maluco, sem ser levado a sério. De vez em quando alguém que me levava a sério, uma raridade. Eram as pessoas que compravam, as exceções à regra, que compravam o meu trabalho. E eu estava satisfeito fazendo isso, satisfeito. Aí chegou uma câmera e me filmou. Era o pessoal da Faixa do Rio, a Faculdade de Comunicação e Alonso, que
estava fazendo um trabalho de conclusão de curso, na verdade já tinham feito um filme com trabalhadores de rua para terminar o curso de jornalismo. Quando eles terminaram de filmar e estavam na edição, eles saíram para Santa Teresa para comemorar que eles terminaram. E foram em Santa Teresa tomar cerveja para comemorar. E lá tomando cerveja me viram expondo. E eu estava expondo meus desenhos na parede, falando, como sempre, falando com os cotovelos sobre os assuntos sociais, pensamento, humanidade, sentimento, essas coisas que eu sempre falei, sempre botei no meu trabalho. E eles chegaram junto para ver e conversaram entre si, cara, vamos tentar botar esse cara no filme. E aí chegaram para mim, falando, a gente está fazendo um documentário sobre trabalhadores de rua, a gente viu você trabalhando aqui, queria te entrevistar, você se importa? Eu falei, não, pode chegar. Aí na semana seguinte eles vieram. Não foi no mesmo dia já? Não. Foi ou no dia seguinte ou na semana seguinte, eu não me lembro. Se essa abordagem foi num sábado, eles fizeram no domingo. Se for no domingo, eles fizeram no outro domingo ou no outro sábado. Eu não sei. Eu sei que eu tinha acabado de chegar e estava começando a botar os desenhos na parede. Eles chegaram com aquela câmera que tinha um microfone, parecia uma espingarda, uma câmera enorme, até esquisito. A Lei, Negão da Rocinha, segurando aquela câmera, equilibrando, e a Rona, pernambucana, já chegou fazendo pergunta, ela tinha uma presença boa de espírito, né? Tinha um senso de oportunidade nas perguntas. Então ela chegou perguntando e eu continuei botando desenho na parede e respondendo. Continuei botando desenho na parede e respondendo. Foi feito o primeiro vídeo, foi aquele Eduardo Marinho P4. Eu não tinha computador, eu não tinha chamado, não tinha ideia do que era internet, YouTube, nada. Não tinha ideia do que era. Sim. Aí depois daquilo veio um outro cara. Acabou sendo para absorver. Botar no meu colo? É, bota como se fosse uma tela assim. Aí. Isso é o microfone? É. Ah, tá. Eu seguro aqui. Isso. Melhorou? O áudio tá melhor, galera? Vê, tá bom? Acho que tá. Bom, então eu tava onde mesmo? Que aí Assim, chegou pro segundo. Não, ele veio, ele fazia curtas. Ele visava a fama, ele estava afim de ficar conhecido, de arrumar espaço, de trabalhar com isso. E aí ele fazia curtas. Depois ele chegou lá e fez um curta comigo e botou o nome Filósofo da Rua. Eu até achei meio xarope esse nome, né? Filósofo qualquer um questiona por que está aqui. Isso não é ser filósofo. E a imagem que eu tenho de filósofo é uma figura muito hermética, muito difícil, que conversa muito fora do padrão convencional de conversas, entendeu? Então, eu não gostei disso não, mas eu acabei tendo que acostumar, porque as pessoas me chamam de filósofo de rua, tem que aceitar, né? Não dá para ficar brigando a cada vez. Mas eu acho que eu sou tão filósofo quanto qualquer um. Todo mundo questiona o que está fazendo aqui, para que serve a vida. Você pode até deixar as questões de lado, mas elas estão ali. Tem sempre essa questão dentro da gente. O que eu estou fazendo aqui? A gente carrega essa questão a vida inteira, cara. E eu acredito que um dia a gente fica sabendo. Não precisa pressa, não. Quando a gente puder saber, a gente sabe. E quando a gente quer saber coisas que estão fora do alcance, a gente acaba inventando, imaginando e acreditando em verdades improváveis. Aí depois disso, eu ganhei um computador. Cara, eu ganhei um computador e não sabia nem ligar o computador. O computador foi colocado lá em casa. Eu falei, não sei mexer nisso, não, você precisa, e toma. E aí lá ficou o computador 1 mês desligado. Pô, não tenho grana para consertar, troço é caro pra cacete, não sei mexer. Se eu mexer vai quebrar. Então vou ficar aí. E aos poucos pessoas foram me ensinando. Gente que ia lá em casa e tal, eu conheci uma mina. Mas só pra gente entender, essa vez que te gravaram foi em que ano mais ou menos, essa galera do cinema? 2009 ou 10, não me lembro bem. E o computador veio? 2008, 2009, não lembro bem. O vídeo, 2008, mais ou menos. Por aí. O computador veio logo em seguida. Depois do segundo vídeo. Entendi. Aí veio um computador. E aí veio uma mina chamada Márcia, que era ativista, uma mina porreta, que botou o dedo na minha cara, no cheio de autoridade. Você tem a obrigação de escrever o que você fala, porque eu falava pra caramba, né? Ela se amarrou no que eu falava. E como ela é acadêmica, ela se preocupou com a língua escrita, né? E aí ela foi lá em casa e montou um blog pra mim. Eu já tinha um e-mail, que um amigo do meu filho tinha armado um e-mail pra mim. Eu mal usava. Comecei a descobrir o Google, comecei a ver que ali tinha uma forma de pesquisar, mas com muito cuidado, com muita resistência. E aí comecei a escrever nesse blog. Aprendi rápido, porque é fácil demais o blog. Comecei a publicar ali e começou a ter retorno, gente pedindo para eu escrever mais. Tá bom, então tem uma função aí. Se as pessoas estão usando para se melhorar, estão elogiando, estão dando proveito, estão vendo coisas de um jeito que elas estão gostando de ver e que não viam antes. Aí comecei a ter o blog como uma obrigação. Nessa época teve dia que eu postava 3 textos, 2, 3, 4 textos. Tanto que eu comecei a ter problema de grana, inclusive.
porque eu vivo do que eu faço à mão e continuo vivendo do que eu faço à mão. Aí, dedicado a escrever texto, achando que estava importante escrever texto, pelo retorno até. Uhum. Eu acabei relaxando no trabalho manual e a grana caiu, velho. Cortaram minha luz, cortaram a água, cortaram o telefone, fiquei sem internet, aí corri pra rua, arrumei a grana, fui pagando as coisas. Aí tinha que medir o que eu fazia na internet e não podia deixar o trabalho, velho. O trabalho é manual. E é até hoje. Sempre foi, né? Tem gente que fica achando que eu ganho dinheiro com o YouTube, mas nada, dinheiro nenhum. Pode Eu crer. tenho um prazer muito grande em ver o trabalho ter proveito. Uma coisa que eu acho importante, velho, é ser útil à coletividade. Isso é uma das coisas que me realiza. Eu acho que realiza qualquer um, cara. Se sentir que sua existência é útil à coletividade. É boa, é bem aproveitada. Eu acho que isso aí é uma realização muito grande como pessoa, como elemento dessa coletividade humana. Pode crer. E você começou a se sentir útil, assim, à coletividade, ouviu que o que você falava era útil à coletividade quando, assim? Tipo, caralho, o que eu falo Isso foi tá, muito galera, antes de chegar à internet. muito antes de chegar à É porque eu internet. passei anos vendendo o meu pensamento, minha visão de mundo, minhas opiniões no meu trabalho. Sim. E com o tempo, aquilo eu fazia isso porque me realizava. Uhum. Não tinha a pretensão de conscientizar as pessoas, eu queria causar pensamentos. Sim. Mas aí, com os anos, eu comecei a encontrar de vez em quando alguém que lembrava de mim de anos atrás. E, pô, cara, eu queria te agradecer, que depois daquela conversa, eu tomei um monte de atitude maneira, Entendi. refleti sobre várias coisas, porque eu sempre fui compulsivo em falar essas coisas, né? Até às vezes de forma grosseira, contundente, sabe? Como pessoa de rua que eu era, que sou ainda. E aí comecei a ver que os caras me agradecendo, porra. Você vê, por exemplo, uma das vezes que marcou muito foi quando eu estava expondo em Saquarema, em 2002. Eu estava expondo em Saquarema, você já tinha 22 anos de rua, né? Em 2002 estava expondo em Saquarema e eu estava expondo uma miscelânea de coisas. E os brochinhos que eu fiz durante tanto tempo estavam reduzidos a um painel pequeno no canto da banca. Aí tinha camisas, desenhos em papel, relógios que eu fazia na escultura, no concreto celular, vários materiais, e lá no cantinho um painel com os brochinhos. E aí eu vi um cara vindo de trabalho em trabalho, olhando tudo. Usina de geladeira, lendo, refletindo, olhando, passou por mim, me cumprimentou, continuou olhando, continuou. Quando ele chegou naquele lado onde viu os painéis, cara, ele estava assim. Ele olhou os broches e olhou para mim, cara, eu te conheço. Você vendeu um broche para mim na Bahia, muitos anos por ele, que quer que chegue um recado nele e que encontrou uma antena que está vibrando numa frequência que serve para passar o recado. E como eu estou disposto e refletindo, eu sirvo de antena para passar o recado. Não é um grande merecimento, mas é uma ótima utilidade. É um realizador de vida. Sim, e você acha satisfação nisso, Eu né? acho satisfação, sim. É muito acima do que eu esperava ter na vida. Eu já tinha satisfação em colocar no meu trabalho o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Sim, Mas ver o retorno disso é um privilégio. sim. E como eu sempre digo, velho, ter privilégio, não só material, num mundo onde faltam direitos e não só materiais, é uma responsabilidade muito grande, não é um fator de superioridade. A gente vive numa sociedade que distorce essas coisas, coloca o privilégio como um fator de superioridade. E o privilégio para mim é um fator de responsabilidade. Tem gente aí, irmão, familiar da gente, que eu acho que a humanidade é toda uma família, abandonada, na miséria, na ignorância, no analfabetismo, com fome, crianças que já chegam miseráveis. Então você ter privilégio no mundo desse é uma grande responsabilidade. Humanamente falando, coletivamente falando. Os egoístas não entendem essa colocação. Acham que isso é merchandising, é você querendo parecer o que não é. O egoísta acha que todo mundo é egoísta, o interesseiro acha que todo mundo é interesseiro. O ladrão não acredita em honestidade, ele acha que o cara, quando ele depara com honestidade inegável, acha que o cara é um babaca, então tá com medo, é um covarde, é um bobo. Acha que é babaca. É um mentiroso, acha que todo mundo é mentiroso também, não acredita em ninguém. Então, que as pessoas se projetam, né? Assim como calculam que as pessoas são como elas são. O interesseiro acha que todo mundo é interesseiro. Se você não é interesseiro, você é um babaca. Agora, Eduardo, como foi que você, tipo, descobriu, assim, tipo, o dom de... O dom não, o prazer de passar pra arte, pra escrita, assim, o que você via do mundo, assim? A arte Você era o sempre meu. gostou de desenhar, desde Sempre gostei de pequeno? desenhar. Só que para onde eu fui criado, desenho não era possível ser profissão. Desenho é hobby, para fazer nas horas Entendi. vagas. Né? Quando eu estava na rua, aí já não tinha essa cobrança, né? Já estava banido da família. E comecei a desenhar gravando no metal.
foi na junto rua, com a então. necessidade, foi na rua mesmo, junto com a necessidade de dizer o que eu pensava, que era escrever frases. Não dava para escrever só no arame, como eu fazia brochinho de nome, né? Eu até fiz alguns, mas aí acabava ficando um preço muito alto. Aí eu comecei a gravar, ao mesmo tempo comecei a gravar frases e comecei a gravar desenhos. Desenhos, símbolos, muita coisa. Aí eu comecei a ter realização. Inclusive aí o meu público mudou. Porque antes eles compravam beleza, era brinco, pulseira, colar, bolsa, sapato, coisas que eu fiz, né? E Pão tu, para comer. e Quando eu tu comecei fazia a tudo à fazer mão também. tudo, sempre, sempre à mão. Até por falta de recurso. Eu tinha grana, então fazia tudo à mão. Mas aí eu comecei a fazer reflexões. E aí o meu público passou a ser reflexivo. Comecei a encontrar pessoas que ficavam surpresas de ver um cara que nem eu, com capacidade reflexiva, com alguma profundidade mental. E aí me favoreciam, me instruíam. Foi aí que eu conheci um monte de instrutores informais, né, que estavam na mesa e me passavam informação, me instruía. Encontrei professores que me franquearam conhecimentos que eu não tinha. Encontrei outro tipo de contato, debates, conversas. As conversas nas mesas do bar eram mais interessantes, não eram fúteis. Só parava para ver quem tinha alguma profundidade Sim. mental. Então, esse trabalho, sem eu pretender, sem eu ter pensado nisso, passou a selecionar melhor o meu público. As pessoas com quem eu entrava em contato. As conversas se aprofundaram mais. Era sempre questionamento à sociedade, visão de mundo, gente que debatia, que tinha mais capacidade reflexiva. Então, isso passou a ser instrutivo para mim. Desde 21, 22 anos que meu trabalho passou a ser reflexivo e os debates, o aprendizado, as conversas, sempre com muita consideração, com muito respeito. Quando não tinha respeito, a conversa parava e ia embora. No geral, as exceções sabiam me respeitar, mas eram exceções. Exceções. E esse contato, assim, em mesa de bar, de mesa em mesa, acabou sendo uma escola também de percepção das pessoas, Uma né? tremenda escola em muitos sentidos. Em muitos sentidos. Um exemplo de um, assim, que te marca muito. A relação mesmo com o tipo de público, né? Você ali, você é um merda social, você é um cara que não vale nada socialmente, né? E você está num mundo que pressiona muito as pessoas. E tem pessoas que se deixam pressionar porque se não se reagir contra a pressão que vem sofrendo, ela vai sofrer penalidades, vai perder seu cargo, vai ser perseguido. Uhum. Então engolem e vão para a rua procurando extravasar, procurando uma forma de aquilo está pressionado dentro delas. Sim. E muitas vezes eu percebi que eu era alvo de descarrego. O cara me vira e podia descarregar para cima de mim. Primeiro que eu era um merda social. E segundo que eu estava no ambiente dele. Ele ali era o freguês, era o cliente, era o protegido. Eu estava invadindo. Boa noite, com licença, quer dar uma olhadinha? Então a agressão vinha assim, gratuita. A hostilidade, a desqualificação, o insulto. Vinha com facilidade. E eu tinha que tratar com isso. E aprender a tratar com isso é uma baita escola, mano. Eu sabia que se eu encarasse, se eu me ofendesse, se eu reagisse, eu ia arrumar um problema e provavelmente ia ser impedido de entrar de novo ali naquela casa. Porque eu entrei e arrumei um problema com o cliente. Então eu aprendi a calar a boca. Eu aprendi a calar a boca e percebi, cara, que você tendo um pouco de humildade, você não se ofende. E quando você não se ofende, você percebe que as motivações da agressão não tem nada a ver com você. Uhum. Tem a ver com a covardia social daquela pessoa que está se utilizando da sua situação para descarregar uma raiva que está em outra origem, que ela não tem coragem de reagir lá. E aí eu deixei de ser pato. A agressão vem, eu acho ele engraçado. O cara está descarregando, é um covarde social, velho. Eu não vou nem responder. Eu estou ali tratando com outras pessoas. Eu mostro para outra pessoa, não olho mais para ele. Concordo, tá certo. Uma frase que eu ouvi com muita frequência, velho. Porque é aquela coisa, o cara olha para mim, não tem o menor respeito. Aí vê uma frase coerente, uma frase reflexiva. E ele não tem capacidade reflexiva, é um superficial. Que está querendo descarregar uma raiva qualquer. Então ele tira um deboche com a frase daquela lá. E aí eu vou ir na maior calma, explico o que ele não entendeu. Entendeu? E aí mostra uma capacidade reflexiva maior do que a dele. E nessa aí ele fica com raiva. E aí parte para agressão mesmo. Então uma resposta que eu ouvi muito quando eu explicava, você para mim é um merda. Eu escutei isso muitas vezes, tantas vezes que eu elaborei a resposta. É merda orgânica. Ótimo adubo. Eu concordo com o cara, sou mesmo. Só que é merda orgânica, velho. Bom Fazer o adubo. pra fertilizar a terra.
das ideias, no campo dos sentimentos, no campo da evolução humana. Né? Aí tira o cara de tempo. Só que depois que você dá uma dessa, você não pode ficar ali. Você tem que partir para outra mesa. Quer dar uma olhadinha? Quer dar uma olhadinha? E não olha mais pro mesmo cara. Porque ele está com muita raiva de você, você continua sendo um merda social para ele, e se ele puder, ele vai te agredir. Então você mantém a atenção nele, segue de mês em mês e vai embora sem olhar de novo. Geralmente quando você não olha para ele de novo não acontece mais nada, porque é igual cachorro bravo. Você não olhando no olho, ele não te ataca. Ele pode ficar olhando para você com raiva, mas não ataca. Pode crer. Isso aí são experiências que eu fui ganhando. Como eu chegar no Statjev, um restaurante que eu invadi, né? Tinha um segurança na porta. Statjev é em Belo Horizonte, na Contorno, perto da Savassi. E eu cheguei na porta e o segurança falou, não vai poder entrar. Aqui só pode entrar alguém. Alguns marcados. Bota dentro da camisa, assim. Pode botar pra dentro mesmo. Isso. E fica assim pendurado. É. Estão reclamando aí do som. É, ainda estão falando que tá baixo. Vamos tentar assim no improviso. Galera, tudo improviso aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Tá quase uma colheira agora ali, porque tá tudo no improviso mesmo. E como é que era essa relação com os seus iguais, quando tu via a humilhação, assim? Tipo, o cara... Não, isso foi lá no começo. Isso foi na mendicância. Foi uns quase 2 anos, né? Que eu não tinha trabalho na mão para apresentar, então eu só pedia. E uma experiência muito interessante. E convivia com os mendigos, convivia com como é que eles se viravam. Sabe? Fui ganhando respeito, velho. Fui ganhando respeito. Porque ali eu já não era mais o bacaninha. Ali eu era um mendigo igual. Só era novo, tinha 19 anos de idade. Então eu era visto assim com carinho pelos mais velhos. E mendigo igual. Então me davam dica, me ajudavam, dividiam coisa comigo, gostavam de mim. E eu aprendendo. E aprendendo a ver, aprendendo que eram pessoas muito solidárias, apesar de tão agredidas, acostumadas a serem vistas com desprezo, com medo, com hostilidade, com agressividade, serem maltratadas pelas forças de segurança, pelo serviço público. Não teve aquela... Dos bombeiros, ligaram para a ambulância dos bombeiros. Falei, tem uma pessoa aqui em Copacabana, quando eu estive em Copacabana, morei 6 meses lá. Tem uma pessoa aí no chão, caída. E a atendente falou assim, peraí, uma pessoa ou um mendigo? Porque o mendigo estava na categoria de subgente. Subgente. O mendigo deixa ele caído aí. Se tiver que recolher, recolhe o cadáver. Então, isso... Eu nunca me importei com a inferioridade, porque eu fui criado na superioridade, na bajulação, na falsidade, no sorriso falso, no sorriso interesseiro, no sorriso profissional. Então, quando eu vi o mundo ser sincero comigo, como mendigo, eu achei bom. Quando eu vi o desprezo, eu entendi o desprezo. Meus sinais sociais de respeito eu tinha dispensado. Eu não tinha mais. Eu estava marcado como mendigo. Eu sabia o que era ser um mendigo. Eu via pessoas da minha classe iguais a mim, ou como olhavam para os mendigos. E naquele caso eu sabia que eu estava no lugar do mendigo. Então o desprezo para mim só revelava a mentalidade da pessoa que me desprezava, não me doía. Só que para os meus iguais, que eram mendigos mesmo, de nascença, condicionados por essa sociedade aí, neles doía o desprezo. Eles recebiam uma carga de inferioridade muito grande, uma carga de agressividade muito grande, desde pequenos, sem instrução nenhuma. Os direitos constitucionais são roubados. Então eles não têm acesso a conhecimento, a informação, não têm acesso a nada. São vítimas do condicionamento social de inferioridade, de que são desprezíveis, de que são quase bichos. Então neles humilha o desprezo. Em mim não. Então me doía o sentimento de humilhação que eu via neles. Que quando eu podia, eu desfazia. Falei, meu irmão, tu acha que esse cara aí aguenta metade de um dia igual o teu, velho? Tu é muito mais forte do que ele, não cai na realidade. Eu acabava arrancando risada e, sei lá, diminuindo esse sentimento. Mas eu sabia que eu não podia estar perto sempre, que isso acontecia todo dia. Eu vejo, até hoje é a mesma coisa. É um maus tratos com as pessoas que são vítimas sociais, de crimes sociais, né? Que são roubadas na sua humanidade, nos seus direitos constitucionais, nos seus direitos humanos, nos seus direitos básicos, fundamentais. Ou seja, a sociedade ainda não é humana. Se a sociedade fosse humana, essas pessoas iam estar no centro de importância, não ia ter mendicância. Não ia ser possível ter mendicância, ia ter mecanismo para impedir a mendicância, para impedir a fome, para impedir a miséria, para ter saneamento para todo mundo. Condição material para isso tem, cara. Dinheiro para isso tem. Basta ver o tamanho das obras que se fazem aí com o dinheiro público. Basta ver a riqueza dos bancos que tomam dos estados, via dívida pública, inclusive. Tem todas as condições materiais para acabar com miséria, com abandono, com fome, com ignorância, analfabetismo. Tem todas as condições.
Só que a sociedade ainda não se humanizou o suficiente para colocar o ser humano no seu centro de importância. No centro de importância está a economia. A gente está vendo aí as autoridades dando mais importância à economia do que à vida. A gente está vendo. Eu acho que está havendo uma descaração, uma demonstração do que é a sociedade de verdade. Porque só vendo o jeito que ela é para se modificar. Eu não vou modificar o mundo, a sociedade. Eu vou acompanhar essa mutação. Mas o que eu posso mudar diretamente são os meus valores, os meus comportamentos, os meus objetivos de vida, a minha visão de mundo, os meus desejos, minha forma de me comportar. E isso muda o meu mundo para começo de conversa. E no coletivo muda o mundo. Né? Cada indivíduo é parte do coletivo. Se você quer mudar o coletivo, muda você mesmo. Você vai estar incidindo no coletivo. Agora, se você estiver querendo mudar o coletivo, você não está nem se olhando, você está exercendo somente uma prepotência, uma arrogância, que é estímulo social. A sociedade infla mesmo os egos, faz você parecer muito mais do que é. Então você vai querer mudar o mundo. Você não muda nem o seu mundo, você não muda nem a sua mentalidade. Você nem percebe que seus valores foram fabricados e incutidos em você. Como é que você vai querer mudar o mundo? Querer mudar o mundo já é mais uma indução social, esterilizante, paralisante e inútil, porque não toca na estrutura social. Ela está dentro da gente, é dentro da gente que começa esse trabalho. Se não começar dentro, vai acontecer a revelia, como tudo está em mutação, até os minerais. E teve algum momento na sua vida, assim, que tem muita gente que fala desse tal momento, né? De tipo, um momento que eu tomei consciência. Você acha que teve esse momento, assim? Ou não? Foi uma... Teve muitos momentos especiais, não teve um momento especial, teve vários. Um encontro com um velhinho lá, multimilionário, arrependido da vida, com a sensação de que mentiram para ele. Quando ele percebeu que ia morrer, que estava muito velho, tudo pareceu mentira. Aquele foi um encontro bem marcante. E teve muitos outros encontros bem marcantes, de vários tipos, em vários níveis. A gente é mutação permanente, mano. Não tem o ponto do clique. Isso é mais uma pretensão da gente. Às vezes tem um ponto, né? Mas não é obrigatório, não. Pode ser só um caminhar. Né? O ser humano, desde que ele se entende, desde que ele escreve, faz história, constitui uma sociedade, ele sempre teve a pretensão de que o momento da mudança é agora na minha vida. O ser humano tem 2 milhões de anos. 2 milhões de anos. E muda o tempo todo. Mas, no entanto, todos os momentos presentes, o ser humano achou que aquele era o momento da mudança. Todos os momentos são momentos de mudança. Cabe a gente exercer esse poder de mudar. A mudança, ela se acelera ou se atrasa de acordo com as atitudes, com as decisões que a gente toma, com as mudanças que a gente efetua dentro da gente mesmo, que se refletem sempre nas atitudes da vida cotidiana. E você acha que esse momento, a gente até falou dele já no início, mas agora que o áudio tá bom, dá pra gente desenhar. Você acha que esse momento é uma oportunidade? Porque tem muita gente que tem dado nome a esses momentos. Cada religião explica de uma maneira, muitos enviados, muitas cartas psicografadas, mas assim, fato é que dá pra sentir, é coletivo isso, né, velho? Que as coisas estão mudando. Sim, você... sim. Sim, você acha que esse momento é uma grande oportunidade para isso? Eu sinto até forças espirituais, cara, mas eu não permito que minha razão se meta a explicar. Isso é, as religiões é que fazem isso, querem explicar o inexplicável, conceber o inconcebível. Fica até meio ingênuo, eu espero para ver. Eu acho que é um momento de pressão nessa mutação, um momento de aceleração. Até porque é um momento de crise. Momentos de crise são uma oportunidade de mutação mais acelerada. Né? Tá tudo diferente aí. Os mares estão ficando limpos, os rios estão ficando limpos. Né? Tá se vendo vistas que já não se viam mais por causa da fumaça. São Paulo está com ar limpo. Sabe, o norte da Itália está limpo o ar. Está havendo uma recuperação estrondosa do planeta. Isso não vai passar batido. E a crise não chegou nem no meio. Vamos ver, eu acho impossível não perceber mutações muito grandes nessa sequência. Mas eu não posso concluir que vai ser o paraíso na Terra. Eu acho que não, acho que ainda está longe. Demora muitas gerações ainda. Mas está começando o serviço pesado. Mas um caos, talvez. Sim, é o serviço pesado. Porque isso vai criar muita união, muita solidariedade. Por exemplo, só para começar, no campo da medicina, aqueles que vestem branco por status, por grana, estão saindo fora, velho. Estão puxando o carro, estão se escondendo, estão largando o seu posto. Só está ficando na saúde quem é da saúde, quem é vocacionado. Porque sente na alma aquele ímpeto de trabalhar com isso, de amparar quem está sofrendo. Não está ali para ganhar grana.
Sacou? Então, só na medicina já está vindo essa peneira aí. E isso acho que vai em todos os campos. As pessoas vão se revelando nesses momentos, né? Com as suas atitudes. E vão se dividindo. A gente está percebendo. Nós estamos em tempo de revelação, velho. Só a eleição desse governo aí já foi uma revelação imensa. Olha quanta mentalidade agressiva se mostrou que não parecia. Olha quanta gente se decepcionando e brigando, e se revelando, mostrando o instinto de morte, apoiando tortura, mano. Coisas hediondas, hediondas. E gente se revelando, gente mostrando. Quer dizer, as coisas estão se esclarecendo. A gente está sempre se esclarecendo. Agora tem aquela coisa, você se esclarece quando você quer. Senão você sofre sem se esclarecer, sem nem entender por que está sofrendo. E aí é comum você apelar para a religião, atribuir a Deus, a uma divindade. Eu tenho espiritualidade, mas não tenho religião, não. Eu sinto a espiritualidade, está muito mais na área do sentimento do que na área da razão. A razão é pequena, tem muita coisa que eu preciso entender no meu dia a dia, na minha vida cotidiana. Além do mais, eu estou na matéria que eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Daqui a pouco a matéria vai cair. Eu vou estar de cara real para essa espiritualidade. Enquanto eu estiver aqui na matéria, é evidentemente que eu tenho que me aplicar no desenvolvimento aqui, na matéria. E não imaginando um outro lado e agindo de acordo com a minha imaginação. Eu prefiro a ignorância do que o ridículo estar explicando o que eu não entendo. Então, não entendo, eu sinto. E uma coisa muito simples que eu sinto com relação à espiritualidade, se eu estiver bem com a minha consciência, se eu tenho uma consciência atenta, se eu trabalho sinceramente na minha consciência e eu estou bem com a minha consciência, eu só posso estar bem com a espiritualidade. A espiritualidade também. É. O resto, daqui a pouco eu vou saber. Eu estou com 60 anos, não duro mais 10, 15, 20 no máximo. E estou indo embora, mano. Vou trabalhar do outro lado, vou para outra dimensão. Eu sinto que há outras dimensões. Mas eu prefiro saber quando eu puder saber. Por enquanto. Olha a quantidade de religiões que tem por aí. Todas elas com a pretensão de estar com a verdade. Ela chega a ser infantil, chega a ser ingênuo. Qual é o problema com a ignorância? A gente tem que assumir a ignorância para poder aprender. Quando você abraça a verdade, você para de aprender, velho. Você tem a verdade. Vai aprender mais o quê? Se querer aprender alguma coisa, vai até ofender Deus. Tem essa, né? Pode crer. Faz um Deus que se ofende. Pode crer. É basicamente isso aí, galera. A gente tá com 40 minutos online. E vamos ver uma última pergunta aí, né? Um abraço aí pra São Paulo. Tem gente de todo o Brasil aí. É mesmo? A gente mandando abraço aí. Teve gente falando que é vereador do município, Pelo amor de Deus. presidente. Galera comenta de tudo um pouco aqui. Mas, enfim, a última pergunta aqui que eu vi que parecia relevante é, apesar da religião assim, ela não explicar tudo, né? Ela passou aqui e a pergunta sobe, né? Mas tem uma pessoa que botou uma pergunta interessante nesse sentido. A religião não explica tudo, mas ela, como eu posso dizer, tipo, você acha que ela direciona, que ela aponta? A pergunta era essa, a religião aponta alguma coisa, um caminho? Se você pegar as religiões como um todo, todas elas apontam para a generosidade, para a fraternidade, para a solidariedade, para a hospitalidade, para a benevolência, para o pacifismo, né? Para o amor. Todas elas apontam para o amor. Isso aí você não precisa ser religioso para desenvolver. Isso é questão de você querer ter qualidade de vida. Todas as religiões apontam para isso. Agora, eu acho que as religiões, elas explicam mais do que a razão humana alcança. A partir daí, para mim, ela não tem validade. Tem validade por necessidades pessoais aí. Tem gente que precisa aprender a fazer o bem por interesse do prêmio e evitar fazer o mal por medo do castigo. Com a prática do bem, você percebe que quando você faz o bem, o maior beneficiado é você mesmo. Então você passa a fazer o bem porque você gosta e não porque você vai ser premiado. E você deixa de fazer o mal porque você não gosta de fazer o mal. Você se sente mal se você prejudica alguém. Então não é por causa do castigo, é porque você repele. Você não está afim de prejudicar ninguém. Eu não estou afim de ter nenhum benefício que traga prejuízo para outro. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu me sinto melhor assim. Eu me sinto mal, envergonhado comigo mesmo. Eu tenho uma consciência muito atenta. Se eu for filha da puta, minha consciência vai ficar me chamando de filha da puta durante meses. Então eu não quero ser filha da puta. Eu vou ficar sempre me arrependendo, sempre me envergonhando comigo mesmo. Não precisa ninguém ficar sabendo, não. Basta eu saber. É essa liberdade que eu acho que precisa ser desenvolvida. A liberdade de você tomar conta de você mesmo. E não ter vergonha dos seus erros, porque todo mundo erra. A pessoa não tem que ter vergonha dos seus erros. Eu erro, tu erras, ele erra. Todo mundo erra.
Se a pessoa é arrogante para cobrar o erro alheio, vai se fuder. Não tem o direito. É alguém perfeito? Não é, cara. Entendeu? Então, eu trato com os meus erros, reconheço meus erros, reformulo e sigo adiante. Não vejo ninguém o direito de botar o dedo na minha cara. Ah, você errou. Errei, cara, como todo mundo erra. Erra muito mais quem me bota o dedo na cara para me acusar. A acusação fala mais do acusador. Do acusador do que do acusado, velho. Eu tô vendo pessoas errando por aí, mas eu também erro. Não me dou esse trabalho de estar julgando. Acho que é um trabalho desagradável, velho. Você tá por aí julgando as pessoas, tá sempre se aborrecendo, sempre apontando o dedo. É, o cara é um fodido, esse cara é um isso, esse cara é um aquilo. Você cansa de ver as pessoas assim. Perdem qualidade de vida, arruma discussão, briga, mal-estar. Não melhora em nada, nada as coisas. E vive um inferninho. Chega a ser burro você viver julgando as pessoas. Observa os julgadores. Tem gente que tem compulsão de julgar. Olha, só observar o caminho da pessoa, você vê que ela vive mal. Vive se aborrecendo e aborrecendo os outros. É uma inutilidade arrogante. Pode crer. É isso, Edu. A galera agradeceu bastante aí pela live. E você tem algum recado para dar aí sobre a semana, o trampo, alguma coisa final que queira falar? Tá. Tem a rifa, né? Estamos fazendo uma rifa aí, não está podendo expor, a gente não pode fazer evento. Então a gente está usando essa forma. Estamos juntando um montão de material, dividindo em bilhetes, 10 conto cada um, faz uma rifa e depois sorteia. Tá? Já está publicado no blog, tem que dar uma garibada, estipular datas e tal, mas o material já está à mostra lá. Depois desse, a gente aceita sugestões de fazer um outro pacote também, com tudo que foi escrito, né? Os livrinhos, os fanzines, 3 camisas, 5 desenhos. Eu explico os desenhos todos. Tá, e quem quiser comprar essa rifa tá onde? Tá no blog? Tudo... Vai comprar no Via Celestina, por mensagem. No Facebook? Na página no Facebook, na página do Via Celestina. Que aí o Ravi e a Sátia que vão ficar controlando os números, quem vai escolher qual número e tal. Sim. É de 1 a 200, né? Pode crer. Então são 200 números aí a R$10. São 200 números. A gente pretende fazer... Lá no Observar Absorver. Ainda está precário de informação, por exemplo. A gente não colocou que vai fazer o sorteio ao vivo. Uhum. O sorteio vai ser numa liga, assim, ao vivo. Vamos tirar o número e já declarar quem foi, que está na lista. A gente vai estar tudo anotadinho no papel. Então vai ter sorteio ao vivo aí, galera, do que vai ser rifado. Imagino que em 15 dias, talvez um pouquinho mais. Show. A gente marca. Valeu, galera. Abraço geral para todo mundo aí. Até a próxima.